días, hoy martes 15 de octubre de este año 2024. Muito bom dia, hoje terça-feira, 15 de outubro deste ano 2024. Damos graças ao nosso Pai Celestial que nos permite estar aqui no projeto da Grande Carpa Catedral. E hoje é um dia que está sendo vertido outro trecho da estrada. Hoje serão como umas 140 jardas mais ou menos vertido nesse trecho que os moços prepararam nesses dias passados para hoje verter esse concreto. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marinho, a todos os ministros e a todos os irmãos nos diferentes países também, que nesta ocasião estão nos vendo bem cedinho aqui, nessa parte oeste do terreno da Carpa, da Grande Carpa Catedral. Hoje, quando terminar de verter o concreto desse trecho, tem um trecho que é parte do outro lado, que vai ser marcado outros 120 pés, mais ou menos, linhares, e depois dos 120 pés linhares, aí fica faltando uns 300 pés, mais ou menos, até a rotatória do outro lado, que é que tínhamos mostrado nos vídeos anteriores. Aí onde vocês veem o cone, daí, desde esse cone, eu não sei se conseguem ver as luzes, aquelas lá. Bom, aquelas luzes lá que estão vendo, tem a outra palmeira, que é a outra rotatória, e aí tem um trecho para duas tiradas mais, e se virarmos para cá, aqui vocês podem ver que o trecho que vamos verter hoje até o cone, aí tem dois trechos que esperamos verter na quinta-feira, porque hoje vai estar sendo nivelado essa área aqui para preparar para quinta-feira. E na próxima segunda-feira estaremos vertendo outro trecho, se o tempo do preenchimento, a compactação permitir, estaremos vertendo outro trecho. E então já estaríamos terminando esse trecho. Vamos dizer que nos falta 2 semanas para terminar essa parte e para passar para o outro lado, que é o lado onde é a região noroeste, para nos conectar com a rotatória do outro lado, que está na parte da entrada da parte norte do terreno. Assim que essa é a área que nos resta para rodear todo o terreno com essas estradas. Assim que damos graças a Deus, ao nosso Pai Celestial, que praticamente com esses trabalhos já estamos rodeando e todas as conexões da Grande Carpa Catedral para ter acesso em todas as áreas, tanto os veículos como as pessoas, já que o que vem para esse tempo final é algo grande que está prometido nas Sagradas Escrituras e nas mensagens do irmão Branham, que na visão que foi mostrado a ele viu uma grande carpa e viu pregação, ali viu chamamento, viu fila de oração, ou seja, que tudo vai terminar aqui, tudo em um entrelaço. E enquanto está sendo realizado fases e etapas do 7º selo, aqui está terminando essas áreas, mas vejam que Deus faz tudo de uma forma entrelaçada. Assim são as eras, assim são as dispensações, e a obra que Deus está realizando é parte do que estava contido no 7º selo, mas não podia ser aberto antes, porque senão o inimigo ia tratar de imitar,
como quando ele dizia no se podía hablar abiertamente porque que não podia falar abertamente porque imitariam a segunda vinda do Senhor. E imitar a segunda vinda do Senhor, qualquer um poderia dizer quem vai imitar a segunda vinda do Senhor, é algo como que vamos aproximar para cá para que haja um pouquinho mais de luz e consigam ver um pouco mais aí. Então, imitariam a segunda vinda do Senhor. Para imitar, ou seja, que para imitar é porque é algo que é imitável. Agora, vejam, tem uma mensagem que nosso irmão William predicou, que o nosso irmão William pregou aí em 1998, em 1998, vejam se encontram aí que fala que se ele imitava ou imitaria a segunda vinda do Senhor. Se a segunda vinda do Senhor é imitável, é porque o cumprimento da segunda vinda do Senhor seria como a primeira vinda do Senhor, como o nascimento de um ser humano. Agora vejam, vem para cá, para a luz. Podemos aproximar um pouquinho. Aqui temos o som, o barulho da planta, do gerador. Já veio o primeiro caminhão, agora vai continuar vindo os caminhões. Se são 140 jardas, são uns 14 caminhões. Em cada caminhão vem 10 jardas, mais ou menos. 10 porque tem caminhões que são de 12 jardas e caminhões de 10, e tem caminhão de 10 para baixo. 10 para baixo são todos, porque aqui quando pede assim para completar um trecho, pede 2 jardas, pode pedir, mas normalmente são 10 jardas os caminhões. Agora, nós estávamos falando da vinda do Senhor, que ele tinha falado que não podia falar abertamente porque poderiam imitar a segunda vinda do Senhor. É algo que, humanamente, você fala, como vão imitar a segunda vinda do Senhor? Bem, vejam que no tempo de Jesus levantaram Teudas e Judas. Judas, não o Iscariote. E teve aquele movimento porque o diabo suspeitava, ele suspeitava a forma que Deus ia cumprir a primeira vinda do Senhor, que Isaías tinha falado bem claro e com muitos detalhes. Vamos dizer, em uma mensagem ele disse que não era um mistério, não seria um mistério, porque disse que seria de Belém, que nasceria de uma virgem. Ou seja, deu certos detalhes. E vejam como o inimigo de Deus para aquele ciclo, naquele tempo, também ungiu pessoas para desviar a atenção, para que quando o verdadeiro chegasse, esse aí é um mais. Não foi isso mesmo que Gamaliel disse? Foi Gamaliel que disse, olha, se isso não é de Deus, vai se acabar, como aconteceu com Teudas e Judas, que se levantaram e levaram muita gente e se acabou. Mas se for de Deus, não aconteça que sejamos encontrados resistindo a Deus. Deixa-os quietos. Um homem sábio. Agora, na segunda vinda do Senhor, não tinha sido revelado abertamente nem pelos apóstolos, nem o próprio Jesus. Depois, quando ele ressuscitou, aí sim conhecia tudo, mas ele disse, nem o Filho sabe. Ou seja, que era um segredo completamente, que o próprio Paulo, vejam, quando Paulo subiu ao terceiro céu, ele viu coisas ali, que tem um lugar que ele fala que tinha morrido e porque tinham apedrejado ele em um certo lugar, e ele regressou porque não era para ele partir. Então aí ele refletiu também nessa parte aí
ele refletiu essa parte onde a pessoa, que se não é o dia, e não é o dia da pessoa, não é o momento, então a pessoa regressa. O que Paulo olhou e viu, ele disse, olha, isso aqui é algo que olho não viu, nem ouvido ouviu, e nem subiu ao coração de homem. Isso é algo tão glorioso, mas ele disse que isso é o que Deus tinha preparado e preparou para nós. Todas essas escrituras, se a gente as unir, e vejam hoje em dia o cumprimento delas, com razão, Paulo estava tão gozoso com o que ele estava vendo, porque era nada mais, nada menos que o que Deus ia cumprir no meio da igreja, na etapa do lugar santíssimo. O que ele viu ali é a manifestação de Deus nesse tempo, que é a mesma coluna de fogo que guiou o povo hebreu, que estaria no meio da igreja, realizando o que ele prometeu, que é levar a sua noiva, lhe dar o corpo eterno e glorificado e tirá-la da terra. Agora, esse mistério ainda não tinha sido revelado pelos mensageiros e nem pelo irmão Branham, que nessa mensagem que eu ia ler agorinha, em o Deus Todo-Poderoso velado e revelado no seu anjo mensageiro, porque é o anjo, o mesmo anjo do pacto que libertou o povo hebreu, é o mesmo anjo, essa mesma coluna de fogo que tem guiado a igreja, mas que no tempo final se encarnaria e estaria cumprindo o que ele prometeu, libertar o povo desta escravidão, nos dando o corpo eterno e glorificado e nos levando para a ceia das bodas do Cordeiro. Agora vejam nessa mensagem 3 de maio de 98, ele disse assim: como vamos estar em pé diante do Filho do Homem se não cumprir a sua vinda em carne humana? Mas sua vinda cumpre em carne humana por meio do véu de carne chamado o anjo de Jesus Cristo, onde vem velado e onde o anjo do pacto vem velado e revelado, o anjo do pacto do Senhor, que é Jesus Cristo vindo em carne humana, velado e revelado no seu anjo mensageiro. E isso é o verbo, a palavra revelada, encarnada em um homem deste tempo final. Se encontrarmos este homem, teremos encontrado o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, temos encontrado o Deus Criador do céu e da terra, velado e revelado no seu anjo mensageiro. Como tudo que ele falou naquele momento, ao esse mistério não estar aberto, então todos focavam ao irmão William. Nessa próxima mensagem, talvez vamos colocar uma mensagem que fala do múltiplo cumprimento das Escrituras. E como Deus cumpre as Escrituras de uma forma parcial, outras um pouco mais marcada, mas chega um momento que essa Escritura se cumpre completamente. Já é a realidade dessa Escritura. Pode cumprir uma, duas ou três vezes, e ele escreveu também que pode ter múltiplas revelações. Ele colocou em um escrito. Diz, agora o precursor da segunda vinda de Cristo disse na página 17 do livro Os Selos: muitos passam despercebidos pela forma que se revela. O homem tem suas próprias ideias do que Deus deve ser e do que Deus fará. Como falei muitas vezes, o homem é igual como sempre tem sido. Ele sempre tem estado louvado a Deus pelo que fez, ou seja, pelo que já está no passado, olhando para o que Deus fará no futuro, sempre olhando o futuro, o irmão já falou, mas ignorando o que Deus está fazendo no presente, ignorando a manifestação de Deus por meio do instrumento que Ele tem em cada tempo. Agora, é assim, olham para trás e veem a coisa tão grande que Deus fez, mas não podem ver a coisa tão simples que Deus usou para realizar. Olha para frente e vê o grande que vem, e em 9 de 10 casos, as coisas já estão acontecendo tudo à sua volta. No entanto, é tão simples que não sabem. E mais embaixo, na mesma página 17, diz: então, como você pode ver, não vemos a grandeza de Deus revelada
nas coisas grandes nas quais pensamos, mas Ele está nas coisas simples. Deus se agrada a revelar e depois se esconder e depois se revelar nas coisas simples. Os profetas de Deus sempre foram homens simples. O tema desta mensagem que está pregado aqui, para o começo dos selos, intitula Deus se escondendo na simplicidade e depois se revelando nela mesma. E depois aqui nos mostra que Deus sempre fez desta forma. Sempre fez desta forma. Agora, para as coisas grandes que Deus prometeu para o último dia, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, que é o maior evento que a raça humana experimentará, será Deus se revelando, o anjo do pacto, Jesus Cristo, se velando em carne humana e se revelando em carne humana no seu anjo mensageiro. Esse é o maior mistério do qual Cristo disse que nem os anjos, nem Ele mesmo sabia o dia e a hora deste grande evento. O que falamos agorinha. Na página 478 do livro Selos em espanhol, o precursor da segunda vinda de Cristo, falando do sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo, disse: observa a mensagem do tempo do fim, esse selo, ou seja, o sétimo selo. Ele nos revelou os 6 selos, mas não falou nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. E o sétimo selo é o quê? A segunda vinda de Cristo. E quando começar o cumprimento da segunda vinda de Cristo, que é Cristo, o anjo do pacto, se revelando em carne humana, e depois se revelando por meio de carne humana, quando esse mistério começar a se cumprir na terra, o seu começo será um segredo completamente até certo tempo, até que chega o tempo de ser revelado para a Igreja de Jesus Cristo, esse mistério do sétimo selo. Assim como a primeira vinda de Cristo, vocês vejam, esteve cumprida desde que Jesus nasceu em Belém da Judeia. Então vejam que tem um começo e tem um final. Mas isso esteve escondido dos olhos dos sábios e entendido e de todo o povo hebreu, exceto de muitas poucas pessoas como Maria, Elizabeth, José, Maria, Simeão, Ana e alguma outra pessoa que sabia que o Messias já estava na terra, como aqueles magos que vieram do Oriente procurando o Messias e o encontraram. E muitas poucas pessoas conheciam que já estava cumprida a vinda do Messias no meio do povo hebreu e que era um menininho que ia crescendo. Se tornou um jovem, depois chegou à idade de adulto, e quando tinha próximo de 30 anos, começou o seu ministério. E aí começou a ser revelado ao povo hebreu o mistério da vinda do Senhor, da primeira vinda de Cristo, da vinda do anjo do pacto, revelado em carne humana e revelado por meio de carne humana naquele jovem carpinteiro de Nazaré, Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Agora vejam, ele começou o ministério aos 29 anos e meio, por aí. De 28 a 30, porque tem um entrelace aí. Começou o ministério de Jesus. Agora vocês vejam, para o ano de 2000 a 2002, Deus esteve movendo. Nesse novo milênio, Deus esteve movendo, porque vejam, ainda que já tinha começado o sétimo milênio, conforme o calendário hebraico, já tinha começado, mas vejam, conforme o calendário gentil ou gregoriano, então Deus cumpre tudo conforme o calendário que os seres humanos estão vivendo, e ninguém pode dizer, não, é que não se cumpriu no sétimo milênio. Bom, aí Deus cumpriu no sétimo milênio, que é o último dia. Começou o ministério aos 28 anos e meio para o 29, porque se você somar os dias que tem de atraso, os dias a mais que estão no calendário, e fizer conta para essa data, mais os 9 meses no ventre, por aí
já estava começando o ministério aos 29 anos e meio. Ou seja, que ali começou o ministério, naquela data, que corresponde ao 7º milênio, conforme o calendário gentil. E agora vocês vejam como esteve oculto o mistério da primeira vinda de Cristo por volta de 30 anos, já estando esse mistério cumprido, já estando cumprida a sua vida na terra. E quanto tempo estará oculto para a humanidade e para a Igreja de Jesus Cristo o mistério do 7º selo? Agora, ali qualquer um poderia dizer, como vai estar escondido se eu já estou vendo aí? Vejam que enquanto Deus não abre o entendimento da pessoa, Ele poderia estar falando tudo isso naquele momento e ninguém compreendia. Ninguém compreendia isso, que agora, quando lemos e vamos àquele tempo, diz com razão, esse mistério não estava aberto, porque ele não tinha revelado. Estava oculto, estava escondido, mas estava chegando ao ciclo divino, isso foi em 98, estava chegando ao ciclo divino para o cumprimento dessa promessa, porque no meio da igreja já estava, fazia 26, 27, 28 anos que ele estava no meio do povo e não percebiam que ali estava o cumprimento do que Deus tinha prometido. O 7º selo já estava no meio do povo e a igreja não tinha percebido que estava no meio dela. E ele disse, quanto tempo estará escondido da humanidade e a igreja, para a Igreja de Jesus Cristo o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo? O profeta mensageiro precursor da vinda de Cristo para o último dia disse que quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Ou seja, se é um segredo, então ninguém conhecia que nesse instrumento, nesse véu de carne, que nesse personagem, Deus ia estar cumprindo essa promessa. Ou seja, até aquele momento não sabia a data do nascimento do 7º selo. E qualquer um poderia dizer, não, nós sabíamos, isso foi em 40. Ninguém sabia, era algo oculto, algo escondido, ninguém conhecia esse mistério. E ninguém, incluindo a humanidade e a igreja. Ou seja, que não sabia a data do nascimento desse corpo onde Deus ia cumprir sua vinda. Agora, quando o irmão Branham disse, talvez eu não farei, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo, no tempo do irmão Branham ainda não tinha nascido. E é tão claro a gente escutar essas mensagens agora, que até pela lógica, é tão claro que até pela lógica a gente fala, com razão ele falava de um que viria mais adiante. E ele disse, se estivesse aqui, eu diria à minha pequena igreja, esse é ele, porque essa é a obra que o precursor faz. Mas porquanto ele não ia chegar a estar no tempo do nascimento desse instrumento, então ele disse, essa mensagem é a que vai introduzir a Jesus Cristo ao mundo, porque a mensagem e o mensageiro é o mesmo. Então, é a mensagem que é a base, é o fundamento do que esse mensageiro, ao qual ele está precursando o caminho, subiria. E se começarmos a contar o tempo, desde contar o tempo, desde que o véu de carne nasceu, repito, se começarmos a contar o tempo, desde quando o véu de carne, onde estará o verbo, a palavra encarnada nesse homem, se contarmos o tempo, desde que esse véu de carne nasça, até quando começa esse mistério do 7º selo e revela esse mistério, então tínhamos que fazer conta até o momento que ele revele esse mistério para a igreja de Jesus Cristo. E ele nunca revelou
esse mistério para a igreja. Consequentemente, nele não estava cumprindo a sua vinda, tão simples assim, porque se fala que ele vai revelar até o tempo que ele se revele, e aí a igreja vai dizer, bom, desse tempo a esse tempo, já íamos conhecer, já vamos conhecer, já conhecemos quando nasceu. Agora, mirem, quando ele se estava revelando ao povo hebreu. Agora vejam, quando ele estava se revelando ao povo hebreu, em sua presença, em uma ocasião eles disseram a ele, não tem 50 anos, e diz que vistes Abraão? Agora mirem como isso se les ha cumprido à igreja. Agora vejam como isso cumpriu para a igreja e para eles, porque é onde está sendo revelado de uma forma mais aberta para o povo, em uma etapa, em uma fase que é tão rápida que quando o inimigo quiser deter esse movimento, esse avivamento, a igreja noiva, nela já terá encarnado essa palavra em sua alma, em seu coração, e essa é a fé de rapto. Já estará encarnada em sua vida o conhecimento da vinda do Senhor. E ninguém poderá tirar esse avivamento da igreja noiva. Porque vejam, primeiro essa revelação saiu sendo dada para a igreja, que é o que o diabo perceberá e vai perceber tarde demais para poder deter esse trabalho que Deus está fazendo no meio do povo, que é a revelação da sua vinda. É uma obra rápida, porque isso é o que o diabo não quer, que os filhos de Deus recebam esse conhecimento e saiam da terra e não passem pela grande tribulação. Ele quer levar o máximo que ele possa para o reino dele. Mas veja como Deus escondeu tudo isso, que até mesmo entre os próprios irmãos cumpre essa promessa, tudo realiza, e é uma obra que está sendo realizada na alma de cada crente. E é o maior milagre que Deus está fazendo ali. Pessoal, é uma obra pessoal, individual. Por isso ninguém pode dizer, não, fulano me disse isso e fulano me disse isso, por isso eu creio nisso e naquilo. Não, essa é uma obra individual, é a pessoa com Deus. Diríamos, por tanta quantidade de anos, esse mistério esteve escondido de todos os seres humanos e até mesmo da igreja de Jesus Cristo. Mas por quanto esse mistério seria revelado, esse mistério, Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, revelaria à sua igreja, e a sua igreja diria, isto era o que eu estava esperando a vinda do anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo vindo em Espírito Santo, velado e revelado em seu anjo mensageiro. E quando você fala isso, antes você poderia dizer, é ele. E ele estava falando, era desse instrumento no qual Deus estaria cumprindo essa promessa. E isso é o mesmo que o povo hebreu está esperando. Está esperando ver a vinda do anjo do Senhor, o anjo do pacto em carne humana. Mas eles não poderão ver sua vinda até que todos os escolhidos dentre os gentios sejam chamados e juntados, como São Paulo disse. Agora veja, mais adiante nessa mesma mensagem, fala um montão de coisa muito importante, porque depois poderemos continuar lendo em outros momentos. Mas vamos ler outro pouquinho mais aqui, diz assim, um pouquinho mais na frente, diz, vem como veio João Batista. E João Batista veio com o quê? Com o ministério de Elias em sua terceira manifestação. E o sétimo selo vem
com o ministério de Elias pela quinta vez e vem como o nascimento de Jesus lá em um estábulo. Vem com o ministério de Jesus manifestado pela segunda vez. Ou seja, tem que ter um começo, um nascimento, e também tem que vir, aí está o ministério de Jesus, e vem como João, com o ministério de Elias em sua quinta manifestação. Isso é a vinda do sétimo selo, isso é a vinda do anjo do pacto, que era diferente dos demais, que apareceu na nuvem em 28 de fevereiro de 63. Agora, vejam como esse anjo tinha que se encarnar. Mas vocês vejam, vejam que quando ele foi batizado por João, e ele disse, o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre Jesus, o anjo diz, sobre aquele que você veja o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse é ele. Agora, chegou um tempo na vida de Jesus que ia ficar marcada pela coluna de fogo, pelo Espírito Santo, para ele começar esse ministério. Agora, na visão da carpa, tudo está resumido ali. Tudo que ele fala, em todas as conversas, em toda conversa que ele teve com o anjo, tem períodos de tempo, do que viemos falando pouco a pouco, enquanto essas etapas vão cumprindo, porque se falar todas seguidas, aí sim que vai ter imitação, mas está sendo dado passo a passo, tudo que o sétimo selo vai realizando, desta visão que foi relatada. Cada detalhe corresponde a um período de tempo e a um momento em específico. Agora, quando estamos vendo tudo que Deus está realizando e vemos esse avivamento mundial, porque é um avivamento mundial que não tinha sido visto, o qual não tinha sido visto na dispensação da graça, não tinha sido visto desta forma, de receber ao enviado do Senhor nessa manifestação que ele prometeu, porque a dispensação da graça, vocês vejam, o que estava sendo realizado ali era essa primeira porção que, quando a pessoa recebia Cristo, obtinha o novo nascimento e viria a fazer parte, ali vinha a fazer parte na igreja do Senhor, na parte correspondente. Agora, tudo que estava sendo realizado era nessa esfera espiritual. E vejam, tem algo que está acontecendo na nossa frente e eu penso que a maioria não tem percebido. E o que foi visto ali pelo irmão Branham, onde, se você observar nessa página do lado direito, onde ele fala da abertura do sétimo selo, e ali ele está contando o que Paulo esteve vendo em detalhes, porque ele dizia, os anjos pararam de cantar. Aqueles que faziam isso, isso e isso já pararam de fazer. Vejam, ele estava revelando ali detalhes que Paulo não tinha falado
e não podia falar do que estava acontecendo com a abertura do sétimo selo. Ele estava vendo e estava narrando o sétimo selo, no que Deus estava realizando na terra e o que estava acontecendo no céu com a abertura desse selo, a abertura, a revelação do que é sua vinda. Agora, para receber esse avivamento final, terreno, e a pessoa, o escolhido, obter a mudança de corpo, onde esse avivamento tem que estar? Na pessoa. Aí, não lá. É aqui. Qualquer um poderia dizer, mas isso é o que estava acontecendo. Fazia chamamento e vinham à frente, e recebiam ao Senhor e tinha mais pessoas em certo lugar, ou seja, em certas atividades tinha mais pessoas. E os evangelistas, quantas pessoas? Muito mais. Sim, mas esse avivamento que está sendo realizado hoje é especial, é um avivamento único e é para a noiva. Por isso, isso nunca tinha acontecido. Porque um avivamento, um despertamento, para a transformação, para a fé de rapto, nunca tinha acontecido, vejam, porque é um avivamento especial, porque ao ele se revelar, então produz esse avivamento, como produziu o avivamento quando receberam ao Senhor, as pessoas receberam o Senhor sob a dispensação da graça, aconteceu o avivamento. Agora, vejam esses dois ângulos deste avivamento. Esse avivamento, o irmão Branham disse que não tinha, mas tantas pessoas vinham à frente no tempo do irmão Branham, e quantidade de pessoas, Billy Graham, Oral Robert, eram os evangelistas que arrastavam multidões de pessoas e que grande avivamento tinha. E o irmão Branham disse, ainda não temos tido um avivamento. Caramba, está referindo ao quê? Sim, porque nessa página qualquer um poderia dizer, mas estava estremecendo ali. Mas ele disse, não, a noiva... espera aí, então, aí tem que ter algo. E isso é o que Deus está realizando hoje no meio da igreja, com a abertura do sétimo selo. Ele se revelando, ele revelando o que não foi revelado no tempo passado, porque não estava o instrumento correspondente para realizar esse trabalho e ser o instrumento no qual Deus estaria cumprindo essa promessa. Por isso ele dizia ali, nem se revelou ao mundo e nem à igreja. E se foi e nem se revelou, porque não era ele, tão simples assim. Quando você veja esse instrumento revelando e se revelando, bom, é esse. E o que as pessoas vão dizer? Esse é um louco, esse é um fanático. Como vai ser ele se nós conhecemos ele desde pequenininho? Como lemos, creio que foi desde ontem, numa saudaçãozinha que enviei. Esse aí conhecemos ele desde pequeno, como agora vai dizer que ele é o Messias? Isso é de tropeço para muitas pessoas e mais ainda para os próprios de dentro. Aí é onde vem essa separação, é essa sacudida que o próprio véu faz. E como a própria palavra, a palavra está aí, então é a palavra que está fazendo a separação. Enquanto esse mistério não estava aberto plenamente, podia andar por aí, não era tropeço para ninguém. Esse aí é um dos irmãos, sim, é fulano, ele trabalha em tal coisa. Mas uma vez que essa palavra se revela, então a uns cega uns e a outros abre os olhos. Deus faz as coisas tão simples que até os próprios que dizem que têm 50 anos na mensagem, não se garanta, porque uma pessoa pode chegar na última hora e Deus lhe abrir os olhos Deus lhe abrir os olhos e dizer, esse é o Cristo, é o Filho do Deus vivente. E outro que já faz ano vai dizer, não, esse é um impostor, é um personificador. Viram a diferença de um escolhido de Deus e um incrédulo, ou um manufaturado?
E isso dói bastante em alguns, mas isso é verdade. E não podemos tapar o céu com as mãos. Estamos num tempo paralelo ao tempo da primeira vinda do Senhor. Agora vejam. Aqui mais adiante ele fala, essa mensagem é toda tremenda. Vamos ver para não ler muito aqui. Um pouquinho mais na frente diz, e esse sétimo selo, o Filho do Homem abrirá em sua vinda com seus anjos, que é a vinda do anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O anjo que era diferente dos demais, vindo em carne humana no seu anjo mensageiro, e operando os ministérios de Jesus, de Moisés e Elias, nesse último dia. Quem abrirá esse sétimo selo? O Filho do Homem, em sua vinda, com seus anjos. O anjo que era diferente dos demais, ou seja, que em sua vinda é que ele ia abrir esse mistério. Não podia abrir esse mistério e dizer, sou eu. Nem no tempo do irmão Branham, nem no tempo do irmão William. Tinha que ser um instrumento no qual essa promessa ia cumprir, porque depois de realizar essa vindicação, isso produziria um aperto que não podia acontecer antes. Porque vejam, a igreja, Deus poderia usar um mensageiro, o mensageiro da sétima era para realizar essa obra. Deus operando os ministérios ali, porque esse é o segredo. É a operação do Espírito Santo. É o Espírito Santo operando os ministérios correspondentes ao cumprimento de sua vida. E poderia pegar o mensageiro e cumprir. Por isso eles falavam como se fosse eles. Porque era o Espírito Santo operando um ministério nesse mensageiro, e como era a forma que Deus ia realizar a sua vinda, o que o irmão Branham fez? Ele pensava que era ele. Deus estava operando o ministério ali, estava realizando e tendo êxito em tudo. Vamos para Israel. Porque tu disseste que Israel ia te receber. E foi. Fez uma viagem, preparou tudo, mas vejam, Deus não tinha mostrado a ele, não tinha revelado a ele, e deixou ele ir, e ele falava, tanto nas mensagens, até que ele corrigiu, mas de certa forma, os irmãos criam que ele era Jesus Cristo e pensavam que ele era o Senhor. Até mesmo chegaram a batizar no nome do irmão Branham, porque pensavam que era ele. E assim aconteceu com o irmão William Soto Santiago também. Não, é ele. Mas vejam, todo profeta, ele trata de agarrar todas essas bênçãos, e quanto mais perto está, mais trata de torná-la uma realidade, cumpri-la, porque são crentes nas promessas de Deus, e como estão aí, bom, aquele que consiga cumprir é nesse. A capa, as que foram sendo construídas, vejam, eram dele. Foi cumprindo a primeira, ele fez a primeira e não aconteceu. Fez a segunda e não aconteceu. A terceira, o outro edifício. Agora, quando começou a trabalhar na grande capa catedral, vocês vejam. Vejam quando levou o quartinho para lá, para o outro, que está bem feito. Eu falei para ele, irmão William, vamos levar o quartinho para cá, trazer o quartinho para cá? Ele me disse, não, faça um novo.
A revelação que ele estava me dando ali era tão grande porque seria um véu de carne novo que Deus ia usar nesta grande capa catedral. Ele nem sequer entrou ali, nem ministrou ali e nem na capa. Tanto que depois já falava, isso vai ficar pequeno para ele. Isso vai ficar pequenininho para ele. Porque já estava mostrando, nos revelando para a família próxima que sob esse instrumento é que Deus ia realizar esse trabalho. Mas como não correspondia a ele abrir esse mistério, porque o que abrisse esse mistério e falasse como é e o que é, e a obra que estaria sendo realizada, então nele estaria cumprindo. Ele não podia revelar. E foi dito ao irmão Branham, disto não dirás nada a ninguém. Ele vai dizer... Se ele disse que não podia dizer, agora veja que quando o anjo estava mostrando tudo ao irmão Branham, vocês sabem porque ele estava mostrando tudo e falando tudo isso e aquilo para ele? Bom, se ele esteve caminhando nesse lugar e estava vendo o que esse instrumento estava construindo e estava fazendo, claro que tinha conhecimento de tudo. Olha isso aqui, olha isso ali, olha isso aqui. Agora não fala quem é esse véu de carne, não adiante, não se adianta. Porque para aquele tempo, então, poderiam começar um movimento para tratar de matar esse instrumento, matar as crianças. Agora, teve algo, tem umas notícias que estivemos vendo, não sei se você me deu, de uns testes que estavam fazendo para esterilizar as mulheres aqui em Porto Rico, e essa notícia é muito interessante, muito significativa, porque trataram de fazer testes, fizeram teste para esterilizar as mulheres, e correspondeu a esse tempo, nesse período de tempo aí de 60 a 70, nessa década, naquela década. Agora vejam, de uma forma moderna, como o diabo tratava, se ele suspeitava algo de uma forma escapou no que o irmão Branham falou, e o diabo conseguiu captar algo e fez esse ataque nesse tempo, porque quando ele falava, ele dizia que a visão da capa não tinha cumprido quando ele estava aqui. Isso foi em 64, 65, já terminando. E vejam, aí ele se foi, e o diabo disse, bom, espera aí então, tem que atacar aqui, porque tem que ter um início, como aconteceu na primeira. Ele pensou que já o tinha. Lá foi a maior vitória para o Senhor. Agora, veja, ele também tentou dar um golpe nesse tempo, esterilizando as mulheres, tornando as mulheres estéreis. Essa notícia não saiu muito, mas... procurando, eu acredito que está na internet, depois poderemos procurar essa informação. Desses testes que estavam fazendo, eu não sei se só em Porto Rico, mas Porto Rico foi um dos lugares que estavam fazendo esse teste. E muitas ficaram estéreis, não puderam dar à luz. Eles promoveram a esterilização nas mulheres para que elas não tivessem filhos. Vejam, tentando evitar. Agora, quem ia chegar a um local como Canóvanas para tentar esterilizar a minha mãe? Era impossível. Agora, vejam como o diabo é tão astuto que, veja, onde a vice-presidente dos Estados Unidos foi? No meio de tantos lugares em Porto Rico, foi a Canóvanas. Ou seja, que algo ele suspeitava, mas, como sempre, ele chega tarde, e nesta hora chegará tarde também. Os escolhidos de Deus
já estão tendo, nesse tempo final, já estão tendo conhecimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. É isso, ninguém vai tirar essa fé do coração, essa fé que está semeada aí na alma. Esse avivamento que ele disse, a noiva ainda não teve um avivamento, um despertamento, ainda. Vamos procurar a página 104 e a 212 dos selos. Diz que ele mandará, ele tinha prometido uma promessa, e se é uma promessa, então Deus é fiel para cumpri-la. Aqui também a noiva ainda não teve um avivamento, ainda não houve nenhum avivamento. E naquele tempo, e os avivamentos que a igreja estava tendo ali? No mundo inteiro. Veja, não referia àquele avivamento, e nem referia ao avivamento dos pregadores que estavam tendo, como Billy Graham e Oral Roberts, e nem todos esses grandes evangelistas. Nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Necessitarão esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará. Ele prometeu. Agora veja o que ele continua dizendo aqui. Sob o ministério do quarto Elias, um pouquinho mais na frente. O mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos, não podia ser revelado. Vejam o que estávamos falando. Não podia ser revelado no tempo dele. Esse mistério do 7º selo não podia ser revelado pelo 7º anjo mensageiro da 7ª era da igreja gentia, mas seria revelado mais adiante. E disse, chegamos até aqui, e o demais nos será dado ali, no tempo quando Jesus apareça novamente sobre a terra para levar sua noiva. Quando diz que será dado esse mistério, essa revelação do 7º selo, essa revelação da vinda do Filho do Homem com seus anjos, essa revelação será dada na vinda de Jesus. Quando Jesus apareça novamente sobre a terra para levar sua noiva. E como precursor da segunda vinda de Cristo diz que Jesus aparecerá novamente sobre a terra, lemos há uns momentos atrás, e vamos ler novamente, diz assim: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Quando a palavra de Deus aparecer encarnada em um homem, que é a aparição e vinda do Senhor Jesus, é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor vindo em carne humana, manifestando o ministério de Jesus pela segunda vez, e o de Elias pela quinta vez, e o de Moisés pela segunda vez. Quando isso estiver manifestado em carne humana, aí será revelado o mistério do 7º selo. Quando que? Quando isto estiver manifestado em carne humana. E por que o irmão Branham não revelou? Porque não era o tempo para ele revelar, porque os ministérios não estavam lá. Porque o Dr. William Souto Santiago não revelou? Porque nele não estavam esses ministérios sendo operados pelo Espírito Santo. E se não foi revelado, então não deu a fé do rapto. Por isso ainda estávamos aqui, e por isso ainda estamos aqui, porque a noiva ainda não recebeu completamente essa fé do rapto, a qual está sendo dada à medida que vai falando e vai revelando de uma forma mais aberta esse mistério. Mas na altura que está hoje, já estamos bastante crescidos, e essa revelação, esse avivamento já está bem elevado, bem alto, que o que falta é afirmar mais essa fé, e cada vez mais e mais, porque vocês vejam, a grande prova vai ser no aperto. E aí o povo entrará em desespero. Mas em desespero, em base de que e a que? Esse desespero será para que essa fé, essa revelação que está semeada aí no coração, nasça e produza essa mudança. Tem que ter algo aí
para que nesse tempo de desespero e aperto produza o que foi prometido que essa palavra tem e contém. Essa palavra é um poder. E é um poder transformador. Quando isto estiver manifestado em carne humana, aí será revelado o mistério do sétimo selo, que é a vinda do anjo do Senhor, o anjo do pacto, a vinda do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, a vinda desse anjo que era diferente dos demais, vindo em carne humana, e manifestando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, através do seu anjo mensageiro. Essa é a palavra encarnada em um homem, manifestando esses ministérios, e o véu de carne será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Vejam tão simples que ele falava tudo isso. E nós não víamos naquele momento, mas vejam, quando é que seria manifestado e cumprido esse ministério naquele que estaria revelando esse mistério, onde ele disse que ele se apresentaria ele mesmo. A palavra, esse poder que está sendo dado à igreja, essa fé do rapto, é o que ela necessita para irmos daqui. As coisas cada vez mais vão se apertar. E eu sempre tenho falado a vocês que quando vocês vejam esse ataque de uma forma mais direta, vigiem, porque já irá para o mundo de fora e já vão começar a chamar pessoas do governo e pessoas líderes que têm a ver com leis e tudo isso, porque vão usar o mesmo que Judas Iscariote usou lá. Usou o governo e todos os líderes daquele tempo para atacar o programa divino e o que Deus estava realizando ali no meio do povo hebreu, na pessoa de Jesus. É tão covarde que vai procurar líderes do governo para atacar um jovem carpinteiro de Nazaré. Tinham medo daquele homem. Porque o que o Senhor estava realizando ali, depois no pleno cumprimento do que ele ia realizar, que era morrer na cruz, ia ser um golpe tão forte no diabo que ele ia tratar de evitar que isso acontecesse. Mas como tinha que ser no momento exato, então tentou matá-lo antes. Mas não poderia ser antes, mas no tempo exato, no tempo correspondente. Agora, tudo isso vemos engrandecido nesse tempo e atualizado, moderno, e tudo que estará sendo realizado é algo que, na escala moderna e aplicação moderna, a gente vê como aconteceu lá e aqui, bom, é o equivalente ao que isso lá significava. Como ele disse, na praça. A praça é a televisão, porque quando expunha alguém, colocavam na praça lá. E isso era o televisor. E todo mundo ia olhar o televisor, assistir a televisão para ver qual notícia tinha. E agora, vejam, acontece algo e rapidamente está até nos celulares, chega a notícia, seja boa ou má, de crítica ou de bênção. De tudo chega aí. E na televisão, as notícias, acontece algo em um lugar e rapidamente a notícia está aí na televisão. É isso que vai ser realizado nesse tempo, já nessa escala, onde fala que esse sinal, ele disse, vamos deixar esse sinal quietinho, que é o sinal das duas oliveiras, que será visto em todas as televisões, todas as telas. Agora, por quê? Qual é o medo? Porque o diabo sabe como resta pouco tempo para ele, então ele vai atacar com tudo. Assim, não esperem que seja algo bonito e que seja um tempo de tchihitchá. Virão momentos difíceis e de prova para a igreja, escarnecimento e muitas coisas, que aí a fé vai ser provada.
A fé não foi provada no tempo dos apóstolos? Mas vocês vejam que a eles, como o Espírito Santo ainda não tinha chegado no dia de Pentecostes, vejam, lá Pedro, quando viu tudo isso, saiu por ali, sentou ali, tinha acendido um fogo, algo que tinha por ali, e até começou a amaldiçoar e falar mal, se unindo a eles. Ou seja, que os maus costumes deles lhe contagiou, daqueles que estavam ali. Mas nem por isso Pedro se perdeu. Agora, isso mostra e representa aqueles que se afastam e, em vez de consertar, se tornam piores, falando mal e todas essas coisas. Mas já vimos no passado e agora também vemos aqui no nosso tempo. O importante é que sempre que tenha algo assim, é porque por trás vem uma grande bênção, como quando ele falava. Aí é onde a terra começará com suas contrações violentas e as grandes sacudidas e tudo isso, como foi na primeira vinda do Senhor. E diz, ó Senhor, quando chegar esse momento de alegria, a gente sempre tem falado dessa escritura, momento de alegria com terremoto e um montão de coisas. Mas é porque após isso vem uma grande promessa, que é a ressurreição. Isso não vai ser de alegria? Ver os santos que partiram e do nosso tempo, nossos familiares, será algo de gozo, porque sabemos que já não vamos nos separar deles novamente. Esses serão dias de tanta alegria que qualquer coisa que estiver acontecendo no mundo contra nós, vamos dizer, valeu a pena esperar. Agora, papai, eu tenho você aqui, mamãe, meu irmão, meu filho, minha filha. Agora eu tenho você comigo, valeu a pena passar o opróbrio, o escarnecimento e passar tudo, porque, vejam, terá um gozo temporário em alguns. E, ganhamos, eu expus ele, eu fiz isso e fiz aquilo. Essa é uma alegria, é um gozo temporário. E o escolhido talvez, passando esse momento difícil, de aperto, mas depois, esse gozo é eterno. O outro durará um pouquinho. Alegrem, sim, vão, alegrem. O nosso gozo será eterno. Ou seja, virão momentos difíceis, mas não se preocupem. Temos uma eternidade completa para gozarmos de tudo isso que estamos recebendo, mesmo que venha esse aperto, que breve estará por aí, e cada vez apertará mais, tanto no mundo, nas situações econômicas, na situação do meio ambiente e tudo, como também no pessoal. E também o ataque contra a obra e o programa que Deus está realizando. Bom, que Deus nos abençoe e os guarde. Temos estado vendo tudo que Deus tem estado fazendo nos países, alguns países que estivemos indo, e tudo isso é parte do programa que Deus tinha sob o 7º selo. Foi grande o que Deus nos deu ali na Guatemala, que eu estou esperando sair para eu esquadrinhar e examinar muitas coisas ali que Deus nos deu. Isso foi pela manhã, bem cedo. Isso da parte da manhã foi muito importante. E depois o que Deus nos deu na mensagem da atividade, também foram momentos muito importantes. Assim que o 7º selo siga cumprindo o que foi prometido que estaria cumprindo. Porque tudo isso tem a ver com a fé do rapto e com o que os escolhidos de Deus necessitam. O que estamos vendo é o cumprimento das Escrituras em todas as áreas, tanto na igreja noiva, nos incrédulos, nos manufaturados e até mesmo no povo hebreu. Até mesmo o povo hebreu está tendo parte, já está tendo parte. E alguém diz, mas desse jeito, atacando eles em guerra, tudo isso tem a ver.
Ou seja, que todo o cenário está se movendo. Está movendo tudo em todos os cenários, e tudo se movendo, e em cada posição tudo está aí. Ou seja, tudo está sendo realizado da forma que foi prometido. Tudo está cumprindo, mas veja, ao pé da letra, uma perfeição tão grande que a gente vê e fala, ó, com razão, aqui as nações, os líderes religiosos, os políticos, até mesmo dentro da igreja, nos ministros, nos irmãos, em cada pessoa, cada indivíduo, tudo está no seu lugar. E aí depois vamos continuar falando de uma forma mais aberta. O que é essa obra do sétimo selo ao indivíduo? Como que no indivíduo produz a atitude que essa pessoa tem como semente? E de qual parte é? O que é que essa palavra produz? Essa ação do sétimo selo. Bom, que Deus os abençoe e os guarde. Hoje é terça-feira, 15 de outubro deste ano 2024. E o tema para essa conversa, estivemos falando da revelação do sétimo selo, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, ou seja, seria a vinda do anjo que era diferente dos demais, revelando a sua vinda, revelando o sétimo selo, sua vinda, porque ele mesmo seria o que revelaria esse mistério. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.